Vamos passar então para o nosso principal assunto, para um dos principais assuntos de hoje, que é a questão da Ucrânia. E para isso eu já vou chamar logo a nossa primeira convidada, a Giovana Branco, que é especialista em Rússia, pesquisadora de política russa e doutoranda em ciência política da USP, a Universidade de São Paulo. Giovana, boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente. Olá, Sérgio, obrigada pelo convite. Isso, a gente começou numa semana, na verdade, durante a nossa conversa, a gente vai exibir vários trechos de depoimentos, de questões que aconteceram durante essa semana. E a gente começou, depois daquele encontro do Alasca na semana passada, a gente teve o encontro da Casa Branca na segunda-feira, do Donald Trump ali com líderes europeus, e havia naquele momento uma perspectiva muito forte de um encontro entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, o tão esperado encontro entre os líderes da Ucrânia e o líder russo, mediado ali talvez por Donald Trump. Hoje, essa perspectiva parece mais distante, bem distante, aliás. Né? Qual é a avaliação que a senhora faz disso nesse momento, Giovana? Assim, a gente está muito longe dessa conversa entre Putin e Zelensky? Parece que sim, Sérgio. De fato, a gente criou uma grande expectativa desse encontro e parecia de fato que estávamos caminhando para isso, com ambos os lados dizendo que estavam prevendo um encontro, primeiro bilateral entre Rússia e Ucrânia, para que eles pudessem discutir a sós a atual situação e um possível cessar-fogo, e depois um encontro mediado por Trump, justamente para pensar nessas garantias de segurança que os Estados Unidos estão propondo para os ucranianos no longo prazo. Então a gente parecia, de fato, caminhar rumo a um cessar-fogo, a um acordo um pouco mais completo, mas agora isso realmente cai por água abaixo na medida em que a gente tem diplomatas russos dizendo claramente que isso não entrou na pauta, que não existe um cenário possível para isso, até mesmo por questões logísticas, né? Onde esse encontro poderia acontecer? A gente falou um pouco da Suíça, dos Emirados Árabes, até mesmo da Hungria, mas a verdade é que nenhuma das partes concordou com nada disso. E as exigências que a Rússia vem fazendo são altas demais para pensar num acordo. É muito mais uma capitulação da Ucrânia do que de fato um acordo de paz. Pois é, foi um excesso ali de otimismo, uma forma de pressão por parte de Donald Trump de fazer aqueles anúncios, ou de fato os russos teriam concordado, mas voltaram atrás? Que hipótese é mais provável? Eu acho que, na verdade, essas duas hipóteses andam juntas. De fato, houve um excesso de otimismo do Trump, que vem desde o início do seu mandato, falando que vai acabar com essa guerra, que será o principal mediador. Inclusive, até se cogitou, né, oferecer a ele o Nobel da Paz caso ele terminasse com essa guerra. Então há aqui uma clara, né, vontade Que é por algo que ele parte está do presidente perseguindo muito, inclusive, né? norte-americano. Pois é, né? Ele está realmente se empenhando para conseguir esse prêmio. Então a gente vê um otimismo muito grande dele. Mas, de fato, eu também acho que os russos pareciam ter aceitado essa possibilidade. Mas, de novo, com uma instância muito alta. Os russos aceitaram desde que a Ucrânia também aceitasse todos os seus termos. E isso, obviamente, ficou muito claro que não é uma realidade possível. Pois é, a gente tem duas questões aí. Uma é essa, uma são os termos, e dentre esses termos, a questão das garantias de segurança, que é algo, me parece muito importante, sobre o qual a gente vai falar daqui a pouco. Vamos acompanhar. A gente tem um pedacinho de um depoimento do Sergei Lavrov, se não me engano, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia. Eu não sei se é o Sergei Lavrov mesmo que está aqui, que a gente tem separado. Vamos ver primeiro a entrevista, o trechinho da porta-voz da Casa Branca, por gentileza. Eu acho que a gente não tem o Sergei Lavrov, mas tem uma porta-voz da Casa Branca e ela fala, inclusive, sobre uma dessas questões da garantia de segurança. Vamos ver. When it comes to the security guarantees, what is the current status of that? I know the president earlier today mentioned boots on the ground with the UK, France, Germany possibly, but unequivocally said no U.S. troops on the ground.
but U.S. coordination. Can you elaborate on that, and what would the red lines be? Sure. Well, you got to the heart of what I was going to say to all of you today on security guarantees, which is the president has definitively stated U.S. boots will not be on the ground in Ukraine, but we can certainly help in the coordination and perhaps provide other means of security guarantees to our European allies. The president understands security guarantees are crucially important to ensure a lasting peace, and he has directed his national security team to coordinate with our friends in Europe and also to continue to cooperate and discuss these matters with Ukraine and Russia as well. Pois é, aí você viu a porta-voz da Casa Branca, a gente tem sim, o que ela disse basicamente é que os Estados Unidos descartaram o envio de tropas para a Ucrânia nesse pacote de garantias de segurança, que é algo que os europeus estão desenhando para fazer, principalmente Reino Unido, França, Alemanha, talvez. A Alemanha está meio resistente na ideia de mandar tropas, mas franceses e britânicos à frente, além de 10 países que já se apresentaram para colocar tropas. Embora os britânicos tenham dito essa semana, Giovana, que a gente manda tropas, mas não mandamos para a linha de frente. Vamos colocar ali, vamos fazer segurança marítima, talvez aérea, mas a gente não quer colocar tropas ali na linha de frente com os russos. E aí tem outra questão que foi colocada pelo Sergei Lavrov, que é uma figura importantíssima ali no governo russo, ministro das Relações Exteriores, está lá há muitos anos. Vamos ver o que ele disse. Прежде чем их оценивать, их нужно видеть. Мы пока видим только достаточно агрессивное нагнетание обстановки, достаточно неуклюжие и, в общем-то, такие неэтичные попытки изменить позицию администрации Трампа и лично президента Соединенных Штатов, как мы это наблюдали во время сопровождения европейцами господина Зеленского в Вашингтон. Вот в понедельник на этой неделе мы там не услышали никаких конструктивных идей из уст европейцев. Что касается президента Соединенных Штатов, его команды, да, мы видим, что они действительно и уже не первую неделю, а практически с момента прихода в Белый дом занимаются именно дипломатией на украинском направлении. Aí, você viu aí o Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, num momento em que tanto a Rússia quanto os europeus travam uma disputa para ver quem influencia mais Donald Trump. Quem está ganhando essa briga, Giovana? Eu diria que a Rússia vem parecendo ganhar esse conflito, né? Os europeus eles estão realmente muito preocupados sobre como essas garantias de segurança vão ser desenhadas. O envolvimento de tropas europeias não é algo trivial quando a gente pensa realmente numa linha vermelha que está sendo traçada no continente e que pode ser tensa por vários anos, é algo que a gente precisa levar em consideração mesmo. Então, essa influência que os russos vêm fazendo em relação ao governo norte-americano parece ganhar bastante espaço, na medida em que o Trump ele quer acabar com esse conflito logo e, querendo ou não, embora seja bastante desproporcional esse pedido, a Rússia fez uma declaração muito simples: ou a Ucrânia cede territórios ou esse conflito vai continuar. Então o Trump, que gosta, né, dessas resoluções simples para problemas complexos, fala para a Ucrânia que esse é o caminho a ser tomado. Pois é. Inclusive usa-se o termo aí troca de territórios, que é um termo questionado pelos ucranianos, porque na verdade vai trocar território ucraniano por território ucraniano, né? Não tem ali todos os territórios que estão em jogo ali são territórios internacionalmente reconhecidos como territórios ucranianos, embora tenham sido anexados pela Rússia. A Rússia colocou isso na Constituição, mas do ponto de vista das leis internacionais isso absolutamente não é reconhecido, né? A gente tem uma reportagem, Giovana, que uma das reportagens que eu fiz durante a semana sobre essa questão da Rússia e da Ucrânia. Aliás, é um assunto que tem tomado muito tempo. A temperatura, como você sabe, está muito alta nessa discussão da Ucrânia, justamente por conta dessas expectativas que foram geradas pelo governo dos Estados Unidos, né? Vamos ver então essa reportagem e depois eu queria fazer a minha próxima pergunta para você. Vamos ver. Foi no metrô de Kiev onde muitos se abrigaram quando o alerta veio. A nova onda de ataques atingiu não apenas a capital, mas também Lviv, quase na fronteira com a Polônia. Mais de 500 drones e 40 mísseis.
Outro alvo foi uma fábrica que, segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, é de empresários dos Estados Unidos. Destacar essa informação é uma forma de tentar influenciar os Estados Unidos sobre o que os ucranianos veem como não disposição dos russos para um processo de paz. O encontro entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, por exemplo, que segundo Donald Trump era iminente, agora parece cada vez mais distante. O ministro das Relações Exteriores da Rússia afirma que serão necessários vários acertos antes disso acontecer, inclusive sobre como seriam as garantias de segurança que a Ucrânia receberia, contrariando o que parecia ter sido acertado nos últimos dias. Sergei Lavrov lembra que seu país não considera Zelensky um líder legítimo e que isso seria um problema, que também existe no sentido contrário. Но наш президент неоднократно говорил, Zelensky ainda não cancelou o decreto que o proíbe de negociar diretamente com Putin, diz o ministro. Além de não ter tropas ocidentais na Ucrânia, as exigências de Putin para pôr fim à guerra incluem também os ucranianos desistirem de entrar para a OTAN, a aliança militar que reúne 32 países, e abrir mão de toda a região de Donbass. Assim, as cenas da semana passada no Alasca e as promessas de uma resolução rápida do conflito vão entrando na crescente lista do que ainda não funcionou. O presidente Donald Trump ameaçou várias vezes, mas não tomou nenhuma medida drástica contra Moscou. Nesta quinta, ele culpou seu antecessor, Joe Biden, por não deixar a Ucrânia lutar contra os invasores, apenas se defender. É mais uma reviravolta do presidente que chegou a culpar a Ucrânia pelo conflito. Seu vice sugeriu que os europeus é que vão ter que resolver a maior parte desse problema. É o continente deles, é a segurança deles, disse J.D. Vance. Com tempo a seu favor, a Rússia tenta avançar na região de Donetsk, que começou a invadir em 2014, mas que nunca conquistou totalmente. Foi onde eu estive no ano passado. Toda essa área onde um batalhão se preparava para tomar uma posição russa foi abandonada, me contou um soldado brasileiro que faz parte do grupo. E os russos avançaram bastante, acho que agora eles devem estar, o quê? Sei lá, 5 quilômetros, entendeu? 10 quilômetros, estão muito perto, então meio que tomaram, né? Podemos dizer que tomaram, né? Porque a casa onde nós vivíamos foi abandonada, né? No caso, tivemos que nos mudar. Por isso, os ucranianos defendem um cessar-fogo imediato para o início das negociações. Proposta que também era dos Estados Unidos, mas que a Rússia nunca aceitou. Pois é, nessa reportagem a gente traz mais ou menos as idas e vindas ali, as promessas, né, as várias tentativas que entram na lista, como eu coloquei ali no texto, daquilo que não deu certo ainda. E me parece que a Rússia está sob controle dessa máquina do tempo desse conflito nesse momento, meio que ditando as regras num jogo diplomático bélico ali, extremamente eficiente para se beneficiar, obviamente, né, Giovana? Essa é uma maneira clássica da Rússia agir. Conta esse histórico russo aí de como lidar com os Estados Unidos, lidar com outros países. O que você pode dizer para a gente sobre a perspectiva russa de lidar com essa situação nesse momento? Bom, hoje a Rússia ela tem uma vantagem no campo de batalha e isso muda bastante essa situação. Mas eu diria que sim, a Rússia ela gosta desse tipo de negociação entre grandes potências e desde o início do conflito na Ucrânia deixou muito claro que só iria negociar com os Estados Unidos, não tem qualquer interesse em envolver a Ucrânia em nenhuma das partes da negociação. E esse é um jeito muito russo de lidar com as questões internacionais. A Rússia ela entende que o mundo é dividido entre aqueles que ocupam o centro e aqueles que ocupam a periferia. É muito curioso que nos últimos anos a Rússia vem se mostrando como uma representante do que ela chama de maioria global. Seria mais ou menos essa periferia do mundo, os países do terceiro mundo, que a gente puder chamar ali sul global. Mas ainda assim, quando se tratam de questões de segurança, quando tem questões nucleares, questões realmente muito sensíveis para o sistema internacional, os russos preferem sentar ali na mesa de negociação do Conselho de Segurança, garantir o seu poder de veto e entender que ali é uma questão de gente grande, realmente. E isso tem sido uma prática bastante comum do Putin nos últimos anos, nada muito diferente do que a gente tem visto agora com a Ucrânia.
Pois é, tem muitas avaliações, né? Inclusive há muitas análises aqui na imprensa europeia dizendo que do poder de influência que o Vladimir Putin exerce sobre o Donald Trump, embora o norte-americano negue isso, mas é fato que houve várias promessas ali. Primeiro, uma promessa de sobretaxar produtos russos caso a Rússia não concordasse em uma solução para a guerra. O prazo passou, não aconteceu nada. Depois, o Trump, quando ia para o Alasca, disse que a vitória daquele encontro seria um cessar-fogo, que ele ia lá para conseguir o cessar-fogo e aí depois eles negociavam. Isso não aconteceu, os russos não concordaram. E todos esses elementos fazem com que essas análises fiquem cada vez mais frequentes e com cada vez mais evidências. Tem o assessor do ex-presidente Joe Biden, que deu uma declaração essa semana falando exatamente sobre isso, sobre o modo de agir dos russos. Vamos ver o que ele disse exatamente. The outcome that this American president articulated, a ceasefire or consequences, he did not produce. And that is why I think we find ourselves in a difficult situation today. But Martha, this isn't over. There will be a meeting with Zelensky and European leaders, and then we'll see what happens after that. My hope is that President Trump will see, in hindsight, that President Putin is just trying to take us all for a ride, to keep this war going, keep attacking Ukraine without facing additional pressure, and we've got to cut him off at the pass. Pois é, o ex-assessor, o assessor do Biden, ex-assessor do Biden, disse que o Putin está querendo take the North Americans for a ride, né? Que é uma expressão ali para dizer que está querendo ganhar tempo, está enganando, né? Na verdade, você acha essa análise dele fiel à situação, Giovana? Eu diria que o Putin é exatamente aquilo que o Trump gostaria de ser, que é um líder forte que tem total controle do seu país. A diferença é que o Trump, ele é amarrado por uma questão institucional, né? Ele vive em uma democracia e isso é realmente um fator bastante diferencial para o alcance do seu poder. Então, quando a gente percebe os encontros bilaterais em que esses dois líderes estão presentes, o Putin ele tem muito mais margem de decisão de fato do que o Trump tem, já que ele não consegue decidir sozinho, né, o futuro do seu país. E aí vem essas disputas internas, realmente, do Trump, para falar que a questão era do Biden, a questão era do outro, né, e isso eleva realmente o seu poder de decisão naquele momento. Mas a verdade é que não passa de um discurso. Quando a gente, de fato, pensa em o quanto esses líderes conseguem ali decidir sozinhos o futuro das suas políticas externas, o Putin tem muito mais margem de manobra do que o Trump. E isso vai se mostrando cada vez mais na medida em que o Trump anuncia uma série de questões e não consegue concretizá-las. Muito interessante isso que você diz. Um recado aqui, antes de partir para a próxima pergunta, só um recado para quem está aqui no chat, nos acompanhando. Para quem quiser mandar alguma pergunta aqui para a Giovana, eu repasso para ela. A gente a gente vai ter uma entrada ao vivo da Paola Cuenca, que está na Colômbia, acompanhando o presidente Lula. A Colômbia, inclusive, que se manifestou por conta dos navios norte-americanos que foram enviados para a costa da Venezuela, um assunto sobre o qual a gente vai falar daqui a pouco. Mas, voltando a essa questão, acho interessantíssimo o que você falou, porque o Donald Trump ele tem uma postura diferente ali com o Vladimir Putin e também com o Xi Jinping, né? Ali os dois, talvez, líderes de países autoritários, não são países democráticos, nenhum dos dois, e ele tem ali um respeito, me parece, que ele não tem com o restante do mundo, né? Interessante isso. E isso se traduz, inclusive, nas ações e também nos discursos, né? No que ele vem falando sobre China e no que ele vem falando sobre Rússia. Esse respeito, na sua opinião, eu queria que você desenvolvesse isso um pouco mais. Esse respeito, ele traduz uma vontade do Donald Trump de ter os mesmos poderes que Xi Jinping tem na China e que o Vladimir Putin tem na Rússia? Eu acho que sim, Sérgio, não apenas a forma de tratar pessoalmente esses líderes, mas também as várias tentativas de cercear o poder dentro dos Estados Unidos. Desde o início do ano, a gente viu uma série de tentativas do Trump de cada vez mais centralizar o seu poder e conseguir ali se tornar o que a gente chama desse strongman, né? Desse líder forte que é
em essência. E quando a gente olha para o cenário internacional, a gente vê o Putin e o Xi Jinping como exemplos clássicos desses strongmans, de líderes que estão ali há décadas no poder, que de fato conseguem centralizar muito das decisões. Não quer dizer que eles agem sozinhos, eles também dependem ali das suas próprias elites políticas para tomar uma série de decisões, mas com certeza, né, eles têm muito mais espaço do que o Trump tem, que é ali amarrado por uma série de instituições democráticas. Então a gente vê realmente o tratamento diferenciado. É muito claro o tipo de apresentação que o Trump faz em relação ao Putin, né, estendendo ali o tapete vermelho, o tipo de realmente tratamento, ele aplaude o Putin quando ele desce do avião, do que quando a gente compara com a penúltima, né, reunião em que o Zelensky esteve na Casa Branca, que foi no mínimo vergonhosa para o sistema internacional. E isso também se traduz sobre a quantidade de poder que o Trump exerce sobre esses países. Imagine o Trump tentando exercer aquele tipo de diminuição, né, de envergonhar o Putin. Ele seria, no mínimo, né, teria assim uma reação bastante diferente. Agora, o Zelensky, ele está numa situação que ele depende dos Estados Unidos. Então, o Trump, ele se sente ali empoderado nesse tipo de decisão e consegue envergonhá-lo na frente de todos. Falando nisso, falando na questão do Zelensky, teve uma das questões, talvez não tão importante assim, mas muito simbólica, na verdade, que foi a forma como o Zelensky se vestiu para encontrar o Trump nessa última reunião da Casa Branca. Muitos de vocês vão se lembrar que naquele primeiro encontro na Casa Branca, esse ao qual a Giovana fez referência, o Zelensky foi humilhado, eu acho que não é exagero dizer isso, e fizeram um repórter, que era um dos jornalistas pró-Trump, que estava ali naquele meio, perguntou para ele se não achava desrespeitoso estar ali sem um terno. Aí, dessa vez, o Zelensky aparece não exatamente com um terno clássico, mas com uma roupa diferente, com um paletó, com uma camisa todo de preto, e teve uma declaração, inclusive, do estilista que cuidou dessa roupa do Zelensky. Ele deu um depoimento para Reuters, que a gente vai ver agora. Я теж в лютому віднісся спокійно, думаю, які вони дурні, ці люди, які задають такі питання. Але я розумію, вони, їм бомби на голову не падають. Для них це важливі речі, а для нас, одежа – це одежа. Костюм і костюм. Лідер повинен виглядати достойно. І все. É isso. Tava sem paciência, né? O estilista que cuidou da roupa do Zelensky. Eu converso muito com algumas pessoas ali da linha de frente, Giovana, já tive na Ucrânia várias vezes, portanto tem alguns contatos ali. Um deles é um soldado brasileiro que trabalha, que luta pelo exército ucraniano num batalhão de estrangeiros. É um soldado bastante experiente, já lutou em outras guerras, e ele me trouxe ontem, a gente conversava, e aí ele me mandou um áudio, obviamente para ser exibido, em que ele traz um pouco da perspectiva nesse momento de como os ucranianos estão se sentindo depois de todos esses encontros entre Donald Trump, Putin, depois o encontro com os europeus. Então esse soldado brasileiro traz um pouco do sentimento ali na linha de frente entre militares e civis ucranianos. Vamos ver o que ele tem a dizer. O clima era de otimismo entre a população e entre os soldados, né, que estavam entrincheirados e estavam combatendo já há bastante tempo, até porque para um soldado que está há mais de um mês na linha de fronte, é necessário que essa guerra acabe quanto antes. Porém, eu gostaria de frisar que para o alto escalão, né, militar, para os oficiais, existia certa desconfiança. E essa desconfiança, ela foi justificada após a reunião. Todo o simbolismo e toda a formalidade a qual o presidente Trump recebeu o Putin não foi bem vista pelos ucranianos, nem pelos oficiais, nem pela população, nem pelos militares no geral. Se fazia parte do protocolo ou não, pode ser discutido, mas ficou um sentimento de que Trump exagerou demais na recepção para o Putin. Ainda mais que depois da reunião, no mesmo dia,
se eu não me engano, teve um ataque na região de Kharkiv, onde houve 6 mortes e dezenas de feridos. Então bastante ucranianos ficaram insatisfeitos, achando que foi apenas um teatro. Pois é. E aí, a minha última pergunta para você, Giovana, para a gente se despedir é: foi apenas um teatro? Eu não diria que foi apenas um teatro, mas de fato, quando a gente pensa nessas grandes reuniões no sistema internacional, esses protocolos, esses simbolismos, eles têm um significado enorme. Então, realmente, quando a gente compara o tipo de recepção que o Trump fez ao Zelensky e depois ao Putin, é realmente algo que deve provocar um sentimento de desamparo na população ucraniana. Houve uma expectativa para a paz, eu acho que de fato, embora a gente ainda esteja muito longe, estamos caminhando para isso, né? Em algum momento isso vai acontecer, talvez não tão próximo quanto a gente imaginava, mas eu diria que essas reuniões foram realmente a primeira tentativa séria das partes de pelo menos cogitar uma negociação. Agora, de fato, o Trump ele recebe o Putin com todas as honrarias possíveis, e isso não é algo que a gente pode deixar de lado quando a gente pensa nesse tipo de conflito. O Putin, que para a grande maioria dos países é visto como o promotor de uma das maiores agressões internacionais dos últimos anos, ele é recebido com um tapete vermelho pelo Trump e aplaudido por ele. Então a gente tem ali sim uma certa inversão. O Trump, que deveria ser o principal aliado do Zelensky, talvez não seja a principal pessoa a se confiar neste momento de um acordo de paz para os ucranianos. É isso. Giovana Branco, foi um prazer. Muitíssimo obrigado por participar aqui com a gente. A Giovana Branco, que é especialista em Rússia, é pesquisadora de política russa e doutoranda em ciência política da USP, Universidade de São Paulo. Espero recebê-la aqui no Mapa Mundi para a gente ter mais uma boa conversa sobre esse assunto numa próxima oportunidade. Giovana, muitíssimo obrigado e até a próxima.